Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana, sou professora de História e peço que, por gentileza, você pegue seu chazinho, pegue sua água, sente na sua cadeira, porque aí vem o momento... Fofocas históricas. Bom pessoal, no quadro de fofocas históricas da vez, eu gostaria de falar sobre um tema que vai cair com certeza no seu vestibular, mas que também é bastante importante para a sua formação. É importante que para a sua formação como cidadão, você reconheça ecos desse elemento ao longo de diferentes momentos da história, seja da história mundial, seja da nossa história do Brasil. Por quê, pessoal? Quando a gente estuda história, nós não estudamos história apenas para decorar elementos XYZ do absolutismo, elementos XYZ do fascismo, mas a gente também começar a reconhecer, ter um olhar um pouco mais apurado de que o fascismo ele não acaba em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial, mas que ele reverbera, ele ecoa em outros movimentos ao longo da história, que o absolutismo ele ecoa em outros movimentos ao longo da história. Então eu vou falar hoje no quadro da vez sobre o absolutismo moderno e o iluminismo. Dizem que a frase "o Estado sou eu" foi dita pelo rei Luís XIV da França no dia 13 de abril de 1655, durante uma sessão do parlamento. Não se tem registros históricos, documentos históricos de que o rei de fato disse a frase. Porém, as fofocas contam que a frase completa foi Je suis la loi, je suis l'état, tout l'état, c'est moi. Traduzindo do francês para o português, eu sou a lei, eu sou o Estado sou eu. Pessoal, independente do Luís XIV ter dito essa frase ou não, estamos aí diante de uma espécie de síntese do absolutismo e dessa centralização do poder na figura de uma só pessoa, que no caso é o monarca. Para vocês terem noção, o Luís XIV, durante o reinado dele, extinguiu o cargo do primeiro-ministro e também trabalhava com uma equipe reduzida de governo, equipe essa escolhida por ele e que funcionava sob sua tutela. Assim, o rei podia exercer suas vontades, mandar e desmandar, sem dar satisfação a ninguém. Para vocês terem noção, Luís XIV criou no seu governo uma série de tributos que oneravam o povo francês e que serviam nada mais nada menos para manter os luxos e privilégios da corte, quando não para sustentar guerras políticas que favoreciam apenas ao rei e apenas a algumas famílias da nobreza europeia, jamais ao povo francês. Aliás, não tinha nem esse conceito de povo francês. As pessoas que viviam sob aquele espaço chamado de França eram apenas súditos do rei, ou seja, não tinham direitos políticos, estavam lá apenas para servir ao rei. Nossa, Ana, essas características de governar com uma equipe extremamente reduzida, escolhida pela pessoa mesmo que governa, essa coisa de interferir, né? E escolher pessoas que sirvam apenas a sua vontade, a vontade da sua própria família, sem pensar no povo que está governando. Nunca vi esse tipo de característica. Depois do governo só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora vamos cair. Se vai cair um dia, perguntando, de uma maneira justa, não para uma babaquice de exame antivírus. Eu tenho o poder e vou intervir em todos os ministérios, sem exceção. Pois é, pessoal, o ensino de história serve para vocês refletirem também sobre os ecos desse absolutismo monárquico ao longo de diferentes momentos da história e, por que não,
no atual momento da história, né? Uma coisa que eu gostaria de falar sobre o iluminismo ele vai ser um movimento que vai vir em contraponto a todo esse absolutismo monárquico. Teremos diversos teóricos. O teórico considerado mais radical de todos é o Rousseau. Por quê? O Rousseau ele defendia a república e a democracia sendo a reflexão, o reflexo da vontade geral da nação. Quando Rousseau fala em república no século XVII, ele gera bastante rebuliço, porque os outros teóricos defendiam uma reforma do governo, mas que continuasse sendo uma monarquia constitucional. Pensarmos em república no século XVII era considerado algo muito avançado, algo muito radical e que talvez não funcionasse para a sociedade. Interessante refletirmos também sobre isso, pessoal. O conceito de radicalismo ele vai mudando ao longo do tempo, né? Hoje, para nós, é considerado normal pensarmos em uma república, mas no século XVII aquilo era visto como algo muito radical. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tentem estudar a história dessa forma, não decorando apenas as características XYZ do absolutismo como se fosse algo distante de vocês que tivesse preso na Idade Moderna, mas reconheçam as características, os ecos desse absolutismo em diversos momentos ao longo da história, seja, por exemplo, no Napoleão, seja em outros reis como o próprio Dom Pedro I, que era um monarca absolutista ferrenho, nos próprios governos ditatoriais que tivemos na América Latina, no próprio governo nazista, na União Soviética. Reconheçam, pessoal, porque isso vai fazer com que você refine o seu olhar um pouco para a história e também para entender mais o mundo atual e certos comportamentos. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado da fofoca. Um beijinho, tchau, tchau!